Meus amados irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por essa honra que Ele me concede de poder estar aqui nessa noite celebrando com os irmãos nesse culto de ceia. Eu louvo a Deus porque o sacrifício no Calvário nos alcançou e aqui nós estamos celebrando a Deus porque nós estamos livres pelo poder do sangue de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e pela honra que ele deposita, pela confiança que deposita em mim e pela honra de poder falar à igreja que está sob a responsabilidade do Senhor. Pastor, muito obrigado. Deus abençoa a esses seletos obreiros da seara do Senhor. Queridos irmãos, eu quero ser fiel ao tempo que me foi dado. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22, no verso 7, nós iremos ler apenas um verso nessa noite. Quero fazer menção e pregar sobre o tema daquilo que nós estamos celebrando aqui nessa noite. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22, verso 7 apenas. Glórias a Deus. Diz a palavra de Deus: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Eu quero aqui reforçar a última parte desse texto que diz: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Amados irmãos, a figura do cordeiro, ele vai percorrer todas as sagradas escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse nós iremos ver a figura do cordeiro estando em evidência, sendo mencionada, sendo enfatizada. Muito mesmo antes de que a Páscoa fosse estabelecida lá em Êxodo capítulo 12, como uma festa anual celebrada pelos judeus, comemorando o dia em que Deus livrou, ou eles saíram do Egito livres da sua escravidão. Nós não sabemos o porquê e nem quando esse princípio foi estabelecido, que o animal, o cordeiro principalmente, seria o substituto humano. Nós iremos ver no capítulo 4 de Gênesis, no primeiro culto que foi celebrado, ou pelo menos o culto que foi mencionado na Bíblia, nós iremos ver Caim e Abel, cada um prestando o seu culto a Deus. E nós vamos ver que Abel, ele cuidava de ovelhas, ele tinha um rebanho de ovelhas. E ele, num determinado dia, ele serviu ao Senhor, adorou a Deus e ofereceu uma das suas ovelhas do seu rebanho. E nós vamos ver então essa figura acompanhando, estando em toda a Bíblia Sagrada. E aqui nós conhecemos muito bem esse texto em que, no dia em que o Senhor desafiou a Abraão a abrir mão daquilo que ele tinha de mais precioso. Nós sabemos que Abraão não tinha apenas um único filho. Abraão tinha dois filhos. O primeiro filho era Ismael, filho que ele teve com Agar. E o seu filho que ele teve com a sua esposa Sara era esse moço, o Isaque, que de fato era aquele filho especial, mais importante, que ocupava o seu coração, até o dia em que Deus então falou: olha, Abraão, você precisa ocupar o seu coração e me ofertar tudo aquilo que você tem como mais precioso para a sua vida. Então Abraão vai na sua caminhada de 3 dias da onde ele estava e vai até o Monte Moriá, onde hoje está construída a mesquita de Omar, lá do Domo da Rocha. É uma mesquita muçulmana, aonde Salomão construiu o primeiro templo, aonde Davi, ele comprou da mão de Araúna ou de Ornã, e ali ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E lá naquele lugar, ele então chega até com seu filho Isaque, e subindo o monte, Isaque, ele percebe
que estava faltando um elemento muito importante para que o culto fosse celebrado. Tinha fogo, a faca estava ali pronta, o cutelo, estava a lenha para que o fogo fosse aceso, mas alguma coisa estava faltando para que o culto fosse completo. Porque onde o cordeiro, o culto onde não tem a presença do cordeiro, não é um culto completo. Pode ser uma reunião formal, pode ser tudo menos um culto completo. Mas eu glorifico a Deus, porque nós temos a presença do Cordeiro entre nós aqui nessa noite. E ele observa que o tema central de todo o culto está no Cordeiro, não está em Abraão, não está no fogo, mas está no Cordeiro. Então Isaac faz uma observação muito importante. Pai, aqui nós estamos com a lenha, o fogo, está tudo aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E essa pergunta percorre os anais da história, vai percorrer milhares de anos. Todos ficam na expectativa de que o cordeiro se manifeste, todos ficam na expectativa de que o cordeiro de fato ele seja apresentado. E nós vamos correndo a Bíblia até que chega em Êxodo, quando Deus estabelece a Páscoa no 14º dia daquele mês, quando o animal era sacrificado. Era sacrificado um cordeiro. Esse cordeiro era um cordeiro que substituiria o homem, para que o homem pudesse ficar debaixo da proteção de Deus. Porque a ordem foi muito bem clara, que se não tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas da casa dos judeus, aquele anjo naquela noite iria ceifar a vida de todo primogênito de cada família. Mas um judeu sábio sabia o valor de se obedecer a Deus e a força que existe no sangue do cordeiro. E eles mataram, e naquela noite Deus poupou todos aqueles que foram obedientes, e aonde foi encontrada a marca do sangue do cordeiro. Mas pela Bíblia Sagrada nós vamos entender lá em Hebreus que o sangue de bode, sangue de boi, sangue de cordeiro, ele não tinha um poder para remover o pecado, de perdoar completamente o pecado. Davi tinha essa consciência quando escreve Salmo 32, dizendo: olha, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, mas não retirado. O cordeiro cobria a expiação de um animal, era um sacrifício provisório, era momentâneo, serviria de forma parcial, até que o plano da salvação, aleluia, o plano da redenção fosse levado ao seu clímax naquele dia lá no Calvário, aleluia. E quando você procura na Bíblia Sagrada, no capítulo 16 do profeta Isaías, nós vamos ter a menção: enviai o cordeiro ao dominador da terra. Todos estavam na expectativa da vinda do cordeiro, de tal maneira que Isaías no capítulo 53 vai dar detalhe do sacrifício que o cordeiro realizaria naquele dia. E os dias vão passando e os homens vão pecando, se desviando da presença de Deus, de tal forma que o sangue de todos os animais do mundo não seria suficiente para poder purificar o homem do seu pecado. Até que um dia, quando aparece um homem lá em Betânia, nas proximidades da margem do Rio Jordão, batizando, ele causou um alvoroço, porque as autoridades judaicas ficaram preocupados: é esse porventura o Messias? Mandaram então sacerdotes e levitas a perguntarem a João: mas porventura é tu aquele que deveria de vir? Não, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou aquele que haveria de vir, não. Quem és tu então? Eu sou a voz do que clama do deserto, eu estou preparando o caminho do Senhor, porque veio um após mim, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
João escrevendo o capítulo 1, lá no versículo 23, se eu não me falhe a memória, diz que no dia seguinte, João estava batizando, e aquela pergunta que percorreu séculos, milhares de anos, quando Isaac perguntou: aonde está o Cordeiro? Diz a Bíblia que João Batista estava batizando, que quando ele olhou para Jesus, ele disse: olha, hoje está se respondendo uma pergunta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui nessa noite, e eu e você vamos adorar o Cordeiro de Deus, que tira, Ele não cobre, Ele não faz uma propiciação provisória, mas definitiva e completa, de tal maneira que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todos os purificados pelo sangue do Cordeiro, levante a sua mão e glorifique o nome dEle. Aleluia! João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 7, vai escrever: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu acho lindo a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, porque quando Deus dá o decálogo, ou as 10 palavras lá no capítulo 20 de Êxodo, que nós chamamos de decálogo, nós sabemos que não foram apenas 10 mandamentos, foram 613 mitzvot. Ali está minha professora de hebraico, pode me ajudar. Mas se nós pegarmos apenas o decálogo, que nós chamamos de lei moral, se você pegar um advogado, ou se você levar até um juiz, dos 10, 9 mandamentos são legisláveis e julgáveis, mas existe um que é de foro íntimo, que você não tem poder de legislar e nem de julgar, porque é questão de foro íntimo, não tem evidência, não tem comprovação, não existe fato. É o pecado da cobiça. Ninguém sabe, ninguém conhece o coração do homem, mas o Deus, o Pai, conhece. Imagine que você que está aqui nessa noite dizendo: pastor, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa honesta, eu não mato, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu não adoro outro Deus, não uso o nome do Senhor em vão, eu honro meu pai, honro a minha mãe. E aí quando diz cobiça, às vezes eu cometo um deslize. Vamos fazer aqui, vamos pensar comigo. Imagine que um homem que se julga bom, ele cometa 3 pecados durante o dia apenas de cobiça. No final de um mês, esse homem vai cometer 90 pecados de cobiça. No final de um ano, ele vai cometer 1080 pecados de cobiça. No final de 10 anos, esse homem, ele cometeu 10.800 pecados de cobiça. Aí ele vai procurar um advogado para poder lhe ajudar e ser alguém que se apresente ao seu favor diante de um tribunal. Eu tenho certeza que o advogado sensato diz: olha, meu senhor, desculpa, a sua causa é indefensável, não existe meio de absolvição, o senhor será certamente culpado. Esse vai ser a determinação do juiz, culpado. E quando nós estamos sendo apresentados do juiz de toda a terra, aleluia, o nosso adversário nos acusando, dizendo: olha, ele é culpado, ele cobiçou, ele mentiu, ele roubou, ele se prostituiu, ele se drogou, ele deu falso testemunho, ele cometeu todo tipo de delito que se podia imaginar. Aí se apresenta alguém por nome Jesus de Nazaré,
aleluia, dizendo: não tem ninguém por ele, não tem meio de absolvê-lo, dizendo: então, quanto ele deve a sua vida, eu vou pagar no lugar dele o meu sangue, me dá causa desse homem agora, e o Cordeiro de Deus, que foi morto lá no Calvário, expiou todos os nossos pecados, de maneira que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8 versículo 1, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos estão debaixo do sangue. Quantos estão debaixo do sangue? Então levante a sua mão e glorifique aquele que julgou a nossa causa. Aleluia! Ele julgou a nossa causa, não tem mais condenação. Eu era um idólatra, eu era tudo que não prestava, mas hoje, aleluia, escrevendo, aleluia, as suas cartas, dizendo aos santos da igreja, aos santos, não é mais aos pecadores, mas são os santos regenerados, santificados, justificados pelo sangue do Cordeiro. E, irmão, nós estamos aqui celebrando a ceia por causa disso, porque o Cordeiro foi morto para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi banido, mas nós estamos aqui acolhidos debaixo das potentes mãos do Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade. E como se não bastasse o sacrifício do Calvário, João estava na ilha de Pátimos, e ele é levado então ao céu, depois que recebe as orientações para as igrejas da Ásia. Diz a Bíblia que quando João ele vai ao céu, ele então contempla uma cena, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós entendemos pelo contexto posterior que esse livro continha registrado, vamos dizer assim, o fim de toda a história da humanidade, o desfecho de toda a história. E ele disse: e vi um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Sem querer ofender ninguém, com respeito a todas as religiões, a Maria não pôde olhar para ele. Pedro, Paulo, João, Buda, Maomé, ninguém podia nem olhar para ele, sequer tocar. E aí o que aconteceu? João chorava muito, porque ninguém podia for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Se ninguém pode olhar ou abrir, então quer dizer que nós estamos perdidos, que a nossa história se resume na destruição, na vergonha e no desprezo. Quando João chorava, porque por falta de esperança e de perspectiva, quem sabe você entrou aqui nessa noite chorando por falta de esperança e de perspectiva de um futuro melhor, dizendo: olha, para mim já não tem mais jeito, eu não consigo vislumbrar nenhuma possibilidade de melhora para a minha vida. João também não conseguia ver. E aí alguém disse, um dos anciões: João, talvez Maria, talvez Jorge, talvez Daniel, não sei, o Senhor dizendo para ti nessa noite: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele está vivo, ele está aqui nessa noite, aleluia. Ele venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos, e olhei, e que estava sentado no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões não era leão, era o Cordeiro.
Era o cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, e veio e tomou da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas, ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes, aleluia, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, reis e sacerdote, reis e sacerdote. Você não está entendendo aqui essa profecia, irmão? Reis e sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Quanto era o número? Milhões e... não era 144 mil, pelo amor de Deus, irmão, hein? E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvindo toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que nele está a dizer: ao que está sentado do trono, me ajuda, e ao cordeiro, me ajuda que eu sou ruim de cantar, seja o louvor. Adore ele nessa noite, o cordeiro, ao que está sentado. Aleluia. Glória a Ele nessa noite, oh glória, pelos séculos dos séculos, oh aleluia, seja a honra, seja a glória, aleluia, seja o minha